Essa é uma continuidade do vídeo anterior, que é 2 dicas para reduzir a ansiedade. A questão é muito importante a gente ter ciência que muitas pessoas, tá, inclusive você que está assistindo, pode ter tido dificuldade ou pode ter dificuldade em relação àquele tipo de exercício. Aí eu vou explicar por quê e como que nós podemos solucionar. Primeiro, a parte da respiração, ou seja, acalmar a respiração, trabalhar a respiração de forma suave, até eu indico também a respiração diafragmática, que é comprovada cientificamente que dá certo para questões de ansiedade. Tudo isso vai realmente ativar o seu sistema parasimpático. E aí você vai sentir mais relaxada, e vai se sentir capaz, tá, de trabalhar o seu cognitivo. Mas é muito importante entender isso. As emoções, medo e ansiedade estão totalmente vinculadas. Então, quando o medo ou a ansiedade nos ativa de forma fisiológica. E muitas vezes nos ativa sem nós percebermos cognitivamente. Isso é um pânico, por exemplo. Não tem um pensamento, muitas vezes. Às vezes sim, a pessoa não percebe que aquele tipo de pensamento gera esse tipo de reação. Mas muitas vezes realmente não tem. Por quê? Porque é um gatilho ambiental, por exemplo. Então é por isso que sempre é importante trabalhar o fisiológico primeiro. Porque o fisiológico vai fazer com que você acalme as suas emoções e aí você consiga ter um tempo mental, vamos dizer, uma folga mental. Ou seja, você vai sair daqueles pensamentos rápidos, acelerados, catastróficos e vai acalmar. Ok? Então, primeiro o fisiológico, até você acalmar. Essa técnica da respiração é uma das técnicas, existem outras técnicas, mas ela é muito poderosa e muito fácil de usar no dia a dia. Então, primeiro é isso, trabalha isso sempre. Agora, a técnica cognitiva que eu passei, é muito interessante analisar que tem algumas pessoas que têm dificuldade em relação a visualizar algo e encontrar um repertório positivo para lidar com aquela situação, por exemplo, um problema, uma situação difícil. Ok? Essas pessoas podem reservar essa técnica, não utilizar nesse momento e utilizar mais para frente. E antes de usar essa técnica, trabalhar o quê? Após essa calma, essa tranquilidade fisiológica que você consegue, naturalmente você já vai conseguir uma tranquilidade maior no seu cognitivo. Mas aí você aumenta essa tranquilidade trabalhando a autoconfiança, falando, pô, eu já fiz aquilo, eu sei como que é, eu estudei bastante, está tudo bem, tudo isso que está vindo na minha cabeça são criações que vêm através dessas emoções. Então, você busca acalmar o cognitivo. Uma técnica muito importante para acalmar o cognitivo, também, que ajuda no corpo também, é estar no presente, que é o mindfulness. É você sentir o ambiente presente e sair dos pensamentos. Inclusive a respiração, quando você foca na respiração, você sai dos seus pensamentos. Porque quando você foca na respiração, só existe a respiração naquele momento. Não existem pensamentos mais, entendeu? Ou não devem existir. Caso venham pensamentos, você volta para a respiração. Aí vem pensamento, volta para a respiração. Ok? Então, e o Mindfulness vai trabalhar principalmente essa questão do ambiente. Você sentir o ambiente, tá? Com os seus sentidos, não é com a sua percepção. A sua percepção vai vir, é natural, não tem como fugir dela. Ou seja, são as interpretações em relação ao que você está sentindo. O que está sentindo no tato, o que está sentindo no gosto, no paladar. Né? Por exemplo, você vai comer uma comida, então sinta cada gosto. Você está em ambientes, ou no seu ambiente, sinta os cheiros, os odores.
Ouça os sons mais longes, os sons mais pertos. Ou seja, se integre com o ambiente, mas sem classificar, sem dar nome, sem ficar julgando aquilo que você está vendo. Isso também ajuda bastante, porque a gente sai dessa aceleração dos pensamentos. Ok? Então, isso é muito bom. Porque aí você, quando pensar em algo lá na frente, você não vai ter essas reações fisiológicas. Por exemplo, são 3 principais reações fisiológicas que nós temos com o medo e a ansiedade, que é lutar, fugir e paralisar, congelar. Nós temos uma quarta, que é desfalecer. E cada pessoa vai reagir de uma forma ou de todas elas, mas normalmente predomina uma delas. Então, por exemplo, a pessoa paralisa, né? Quando pensa nessas coisas que vão dificultar, paralisa e deixa ela imóvel, ou seja, ela não consegue fazer, ela não consegue agir, ela não sabe lidar com aquela situação. Aí, o que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando com medo e ansiedade. Ansiedade é o medo que está aqui. Então, quando a pessoa está paralisada em relação a uma situação no futuro, é porque ela está, é igual uma pessoa que dá de frente com um bicho e paralisa. Um leão, por exemplo, e paralisa. Tem motivos fisiológicos para isso, tá? Mas aí, até eu tenho outros vídeos que eu já falei sobre isso. A questão aqui é a seguinte: nós, naturalmente, aos poucos, nós vamos ter que ir trabalhando com o enfrentamento. Ou a pessoa mesmo vai enfrentando gradualmente aquela situação, tá? Gradualmente. Não é se jogar nas situações, porque aí pode traumatizar. Ou é em terapia mesmo, como um trabalho de fobia. Porque fobia é um medo, né, exagerado. Então, como que nós trabalhamos a fobia? Principalmente através da exposição. Só que é uma exposição gradual. A pessoa tem medo de aranha. Eu não vou colocar uma aranha na frente dela que ela vai sair correndo, gritando. Não. Às vezes até imaginar a aranha é difícil para a pessoa. Então, em relação ao evento é a mesma coisa. Às vezes imaginar o evento é difícil. Então aquele exercício da imaginação pode se tornar extremamente difícil. Porque aí vão vir pensamentos catastróficos relacionados àquilo. E a pessoa não sabe lidar com aquela situação. A mesma coisa a pessoa que não sabe lidar com a aranha. Porque a aranha, ela toma uma proporção muito maior. A aranha, ela fica maior na mente. Ela fica gigante na mente da pessoa. E aquele problema, por exemplo, relacionado a uma reunião, o que for, né, que a pessoa vai vivenciar, um evento que a pessoa vai vivenciar, vai se tornar também um gigante, um monstro gigante. Então, por isso que nesse momento pode não ser interessante fazer esse exercício, para pessoas que quando fazem, percebem que, opa, não dá, eu estou pensando muita coisa negativa, eu não consigo sair disso, então, ou nem faz, percebe que não está legal, não faz. Aí faz esses outros que eu falei, para poder ir acalmando, para poder ir tranquilizando, e dependendo da situação não tem jeito, aí é terapia, aí é psicoterapia mesmo, né, porque aí a gente pode estar falando de um TAG, né, transtorno de ansiedade generalizado, nós podemos estar falando de pânico e assim por diante. Então, analisar até onde eu consigo ir. Essas técnicas funcionam para mim? Né? Quais técnicas são mais adequadas para mim? Tá? Então, e tem uma diversidade grande de técnicas. Então, ok? Bom, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato, pergunte. E um grande abraço. E comenta aí se gostou, tá ok? Um abraço.